Olá jovens, meu nome é Georges, sou professor de cálculo. Na videoaula de hoje eu quero mostrar para vocês, dentro do assunto de funções de várias variáveis, como é que a gente pode calcular o limite de uma função f de x, com duas variáveis, quando ele tende a um par ordenado AB, quer dizer, x tende a A e y tende a B, sendo que A e B pertencem ao conjunto dos números reais. Quer dizer, nós vamos trabalhar dentro do conjunto dos números reais. Eu listei aqui 4 exemplos, e a gente vai trabalhar agora um por um. Aqui eu tenho um exemplo de limite de uma função com duas variáveis, função xy, onde nós vamos ter que o nosso x ele tende a 0 e o nosso y tende a 1, na função 5x² mais 3y sobre x² mais y² mais 2. Então, como é que a gente vai fazer? O nosso x ele tende a 0 e o nosso y ele tende a 1. Então eu venho para a minha função f de x e substituo 5 vezes x tendendo a 0, 0² mais 3 vezes y tendendo a 1 sobre x 0² mais y 1² mais 2. Depois que eu fiz a substituição pelos limites dessa função f de xy, então o que a gente vai ter? 0² é 0, vezes 5 é 0, 3 vezes 1 é 3, sobre 0² é 0, 1² é 1, mais 2. Então, nós vamos ter 3 sobre 3, que é igual a 1. Então, o limite dessa função f de x tendendo às variáveis x e y é igual a 1. Nesse outro exemplo, nós vamos ter o limite também de uma função f de x, com duas variáveis, no caso x e y, onde x tende a 2 e y tende a 1 negativo. Então, a gente vai para a nossa função x, 2 ao² mais y tendendo a menos 1, coloquem no parênteses esse menos 1, porque ele tem uma potência, mais 4, e eu vou querer calcular a raiz quadrada. Então, 1² é 4, 1 negativo ao quadrado é 1 positivo, então mais 1, mais 4. Então, nós vamos ter a raiz quadrada de 4 mais 1, 5, mais 4, 9, que é igual a 3. Então, o limite dessa função com duas variáveis, x e y, vai ser igual a 3. No nosso terceiro exemplo, eu vou ter também o limite de uma função f de xy, onde x tende a 0 e y também tende a 0. Então, eu vou para a minha função e vou substituir os valores de x e de y, ambos por 0. Então, nós vamos ter e no expoente 0 vezes cosseno de 0 sobre e x também valendo 0. Então, o que nós vamos ter? E elevado ao expoente 0 é 1. O cosseno de 0, a gente vai lembrar que no ciclo trigonométrico o eixo é horizontal
igual é o eixo do cosseno. Então, se eu tenho um ciclo, né, com um raio de uma unidade, 0 cosseno igual a 1. Então, cosseno de 0 vale 1 sobre, e no expoente 0 também é 1. 1 vezes 1 é 1, dividido por 1 é 1. Então, o limite dessa função, com duas variáveis, tendendo a 0 para x e 0 para y, é igual a 1. No quarto exemplo, a mesma coisa, só que ao invés de nós trabalharmos com uma função com duas variáveis, aqui nós temos três variáveis, né? X, y e z. Então, as nossas variáveis x, y e z, elas tendem a uma terna ordenada, quer dizer, x tende a 5, y tende a menos 1 e z tende a 9. Então eu vou para a minha função, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais raiz de z, e substituo pelos valores dessa terna ordenada. Então o que nós vamos ter? X igual a 5 ao quadrado, mais y vai ser menos 1, então eu vou botar no parênteses também, vou elevar ao quadrado. Sempre que a gente tiver um número negativo, sempre colocando no parênteses, principalmente se ele tiver uma potência, mais raiz quadrada de z, z valendo 9. Então, 5 ao quadrado, 25, menos 1 ao quadrado, 1 positivo, raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, nós vamos ter que 25 mais 1, 26, mais 3, 29. Então, 29 é o limite dessa função com três variáveis. Então, eu apresentei aqui para vocês, né, 4 exemplos onde eu vou calcular o limite de uma função com duas ou mais variáveis. Peço a vocês que me sigam no Instagram, matemática.alerta. Lá eu tenho outros assuntos relacionados ao cálculo diferencial e integral. Na bio desse meu Instagram eu tenho um link para o meu canal do YouTube. Né? Peço que se inscrevam, né, no canal, deixem, né, assistam os vídeos, deixem os seus comentários e curtam se vocês gostarem. Obrigado e até a próxima!